Olá, jovens! Muito bem, né? Nós estamos aí com mais uma aula de física. Exatamente. Com a professora Deise. E o professor Décio também. E o Vitor ali na interpretação, ó. Grande Vitor aí, ó. Bom, Décio, hoje aí nós vamos trabalhar um conteúdo um pouco diferente que nós estávamos trabalhando nas demais sessões anteriores, né? Mas só que também utiliza alguns conceitos. A gente precisa de alguns conceitos, principalmente lá da parte dinâmica, para entender um pouco o conteúdo de hoje também, né? E será que a aula de hoje vai dar trabalho para a gente fazer? Olha, acho que vai dar trabalho. Vai, né? Dá trabalho. Então, quem sabe vai ter muito trabalho hoje. Vai ter muito trabalho hoje. Realmente, nós falamos aí, começamos de movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Exatamente. Colocamos aceleração e depois falamos só do movimento curvilíneo, né? Isso. Circular uniforme. Aí mostramos que a causa era a força. Exatamente. Aí, em seguida, depois de tudo isso, com as leis de Newton, veio a gravitação e agora mais uma parte do nosso trabalho. Ó, do nosso curso de física, né? Trabalho, né? A pessoa pensa, nossa, gastei muita energia para fazer essa aula, será? Ou será que eu vou gastar muita energia para assistir essa aula? Como é que vai será? Vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Será que é energia ou é trabalho, né? Ou quando a pessoa fala que a outra tem muita energia, muita relacionada à disposição. Ah, o meu neto tem muita energia. Tem, não né? para, corre o tempo todo. Aí aquelas crianças com energia infinita, não é isso? Justamente. Bom, mas aí a gente vai ver hoje na física que essas palavras que a gente tanto usa no cotidiano, que é trabalho e que é energia, na física ela tem um significado físico, não é isso? Justamente. E a gente vai passar a entender isso. E às vezes a gente mistura energia com trabalho, mas fisicamente é importante separar. Igual o negócio lá do grama, né? Isso. A massa e o peso. Exatamente. É importante a gente separar fisicamente e aprender. É isso que vai acontecer hoje. Mais uma aula assim. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Olha só, se liguem. Nós vamos trabalhar a parte de... Trabalho. Olha só, trabalho, certo? Então, vamos lá para o nosso trabalho aqui. Deixa eu colocar para nós aqui. Olha ali, Décio, trabalho de uma força. O trabalho de uma força é muito interessante, né? Bom, continuando nossa aula falando um pouco de trabalho, a gente no dia a dia fala assim, esse exercício de física deu um trabalho. Não é? Né? Será que é isso Nossa, mesmo? deu um trabalho para resolver, a cabeça fumaçou. Aí uma pessoa faz lá, carrega lá uma pilha de tijolo, uma outra pessoa também, aí um fala assim, aquele trabalhou mais do que eu. Verdade. Né? Ó, eu carreguei 50, ele carregou 100, a gente trabalhou mais do que eu, né? E aí fica assim, mas será que o negócio de trabalhar na física, essa questão do trabalho e a questão da energia, será que isso tudo é desse jeito mesmo, né? Então, voltando lá, olha bem, o assunto da nossa aula é trabalho. Exatamente, trabalho de uma força. Olha só o conceito de força, que nós entendemos isso lá na unidade 2. Agora a gente vai trazer para cá a influência do ângulo. Para trabalhar tem que ter ângulo, então precisa de um certo ângulo para ter uma força aplicada. Na física nós vamos ver, né? E o trabalho de uma força resultante. As habilidades. Nós vamos elaborar, né? A habilidade de elaborar e resolver situações que envolvam movimentos, né? Exatamente. E também ali, ó, identificar transformações de energia e a conservação que se dá sentido a essas transformações, né? Justamente. Quem não já ouviu fontes de energia dessas? Tem várias, não tem energia elétrica, energia nuclear, energia eólica, não é isso? Energia solar, energia química, né? E a gente, antes de entender, vai começar a ter trabalho, né? O que nós estávamos falando. Você já deve ter ouvido alguém dizer a seguinte frase, né, Deise? Nossa, hoje realizei uma atividade no meu computador que me deu tanto trabalho. Olha só. Tá aí, ó, cabeça pegando fogo. Isso deve ser geografia, porque física não tem esse negócio. Ninguém esquenta a cabeça para fazer atividade de física. Não, de maneira nenhuma. E ali, pessoal, na física, a definição de trabalho é muito diferente da definição cotidiana e nós vamos ver isso hoje, né, Décio? Olha, em nossa vida diária, né, nosso dia a dia, associamos a palavra trabalho ao fato de realizarmos algum esforço físico ou mental. Exatamente. Né? Como lá no anterior, um esforço mental, né, de fazer atividade, e agora, no caso, aí um esforço físico, a pessoa puxando a outra para subir até o cume lá, né, de um morro, de um morrinho, exatamente. Olha ali, ó.
E o trabalho é escalar, né? Ele não é vetorial. Nós vamos ver isso, né? Olha ali, trabalhar na metalúrgica, por exemplo, né? Fazer tarefas da escola. Então, todas essas atividades são relacionadas à palavra trabalho. O pessoal fala... vou trabalhar, então meu emprego é trabalhar. Né? Mãe, a professora pediu um trabalho de ciências, tem que comprar uma cartolina, não é? Trabalho aí que antigamente a gente fazia na folha de papel com pauta, trabalho de ciência, escrevia assim, né? Justamente. Que era um trabalhinho que a professora nos mandava realizar, não é isso? Então, nós próprios professores fomos culpados por muito tempo de disseminar essa palavra trabalho dessa maneira, né? Relacionando com fazer uma atividade. Né? Em física, a palavra trabalho é utilizada quando falamos no trabalho realizado por uma força. Ou seja, Décio, olha lá, trabalho mecânico. Nós estamos na mecânica, né? Significa a relação existente entre força e deslocamento. Só aplicar força é suficiente, então, Deise? Vem aqui, pessoal, com a gente aqui, olha só. Nós vimos que lá na segunda lei, a força resultante, né, Décio, que age sobre um corpo para tirar ele do seu estado de equilíbrio, é a massa e a aceleração. Por que ocorre a aceleração? Pela variação de velocidade. E para ter variação de velocidade tem que ter o quê? Um deslocamento. Não é isso? Então, se houver um deslocamento com uma força aplicada, nós podemos falar que na física houve um trabalho. Exatamente. Né? Aplicou uma força, pessoal, sobre uma massa e esse corpo ele vai ser deslocado, ou seja, ele vai adquirir aí uma aceleração. Então, o trabalho é justamente aí nós vamos ver, né, Décio, esse produto da força pelo deslocamento, ou seja, da força aplicada pelo deslocamento que esse corpo sofre. Então, Deise, eu não sou o Superman, claro, né? Porque eu não vi essa cueca por cima da calça, né? Se eu empurrar uma parede e não conseguir movê-la, eu vou colocar muita força. Então, eu não estarei realizando trabalho. É isso? Se eu não conseguir deslocar a parede. Exatamente, né? Não deslocou, deslocamento então, só aplicar zero. Força não é suficiente. Exatamente. Só aplicar força, nós vamos ver que nesse caso já entraria a terceira lei, né? Que a força está reagindo, que a parede está reagindo com uma força de mesma intensidade. Um deslocamento. Tem que então, ter a mudança de posição do objeto. Não é isso? Beleza, pessoal, vamos continuar? Então não é só aplicar força, fazer também o objeto modificar sua distância, a sua posição, melhor falar, não distância, a posição de um ponto até outro, né? Aí dependendo do tipo de força, a gente vai relacionar o trabalho àquela força lá. E, lembrando das primeiras aulas que nós falamos de distância, deslocamento não é distância percorrida. Então, na verdade, não importa a distância percorrida, importa o deslocamento. Deslocamento é um vetor. Ele vai de um ponto final a um ponto inicial em linha reta. Exatamente. Então, se eu fizer curva para subir um morro, por exemplo, ou se for em linha reta... Aí o problema é seu já, né? Mas o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo, porque ele pega um ponto, o primeiro ponto e o último ponto. Aí você faz a diferença, a gente tem um deslocamento, né? Muito bem. Mas é mais fácil subir com curva, tá? É, verdade. Você fazer as curvinhas para subir o morro direto dá um trabalho maior. Gasta muita energia, né? Justamente. Então vamos lá, né, pessoal? Continuando. Olha ali, ó. Tá ali o rapaz com caixote, né? Tá ali o outro ali fazendo trabalho de carpintaria, né? Ó, costurando, não é isso? Acho que tá pregando um prego ali, não sei se é num sapato, alguma coisa. Ó, a gente pode ver que ele tá num planinho inclinado ali, né, Décio? Bora ver o que ele faz, ó. Ó, tá ali o rapaz também, ó, o senhor ali. Tem um rapaz, Ali a gente pode ver que as três primeiras figuras, eles estão fazendo atividades parados, não é isso? Isso. Ó, o único que vai fazer um deslocamento, olha lá. Ó, realizou um deslocamento, concorda? Justamente. Os três ali estão parados, não é isso? O que eu posso dizer no caso do martelo lá do primeiro, acho que é uma sola de sapato, parece. Isso. Guitarra, né? É que existe o trabalho no martelo, né? Entre o martelo ir e vir até o ponto, é tanto que ele vai afundando o prego, né? Na pá também, se você analisar a pá, que a terra sai de um ponto até outro, eu posso considerar, mas não a pessoa em si. Né? E ali a gente tem o pé também, aí o pano vai passando, né? Isso. A agulha sobe e desce, né? Então, nesses casos, mas não no caso total, né? De realização de trabalho. Exatamente. Olha lá. Pronto, aqui ele foi buscar outra caixa. Muito, não, ele não para, é um cara... Então, nós falamos que existe trabalho
quando uma força aplicada num corpo provoca o deslocamento desse corpo. Se não houver deslocamento, nós vamos ver até uma equaçãozinha depois que vai ficar mais claro isso, né? É porque como é o produto, nós vamos ver que se um dos produtos, uma das partes da formulazinha for nula, a gente vai ter nulo. E também a gente sabe que às vezes várias forças podem ser aplicadas num corpo. Uma pode realizar e outra não, né? Exatamente. Pode acontecer isso. Isso, ou seja, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. Então, por isso que a gente fala de força resultante, não das forças aplicadas no corpo. Exatamente. Pessoal, o trabalho é uma grandeza escalar e se define pelo valor e também por uma unidade. Fechado? Então, trabalho, você precisa do valor e da unidade. Ele não é vetorial, então você não vai colocar direção e sentido na realização do trabalho. Agora sim, direção e sentido na aplicação da força e deslocamento. Aí o trabalho é só o valor. Os dois são vetoriais, tanto a força como distância percorrida não é escalar. Mas o deslocamento é vetorial e a força também. Só que o trabalho é escalar. Exatamente. Fechado? Olha ali, os sinais do trabalho pode ser positivo ou negativo, né? O positivo ali, quando uma força tem a mesma direção e sentido do movimento, ou seja, o trabalho realizado, ele é um trabalho motor, que a gente fala, né, Décio? Pode ser chamado de motor. Aqui. E tem o negativo também, ó. Quando uma força tem a mesma direção e sentido oposto ao movimento, ela está contra o movimento. A força de atrito, que nós estudamos bem, ela produz um trabalho negativo. É um trabalho resistente, né? Trabalho resistente. Aí, no caso, o trabalho é resistente. Então, tem trabalho motor, positivo. Então dá pra gente... Pessoal, vem aqui com nós aqui rapidinho, olha só. Décio, então dá pra gente associar também lá a questão do acelerado e desacelerado. Também. Se a força está acelerando o corpo, ou seja, está modificando a velocidade desse corpo, aumentando, a gente fala que é um trabalho motor. O trabalho total vai ser motor. Exatamente. Aí a força resultante, quando aplicada no corpo, está desacelerando esse corpo, que geralmente são forças de resistência, ou aplicadas no sentido contrário do movimento, né? Trabalho resistente. Não é isso? Fechado, pessoal. Dá pra gente fazer essa associação. Por isso que é importante, a gente estudou desde o início aquelas coisinhas, parecia assim, mas isso. Só que agora ele está vendo que fica mais fácil de entender uma outra grandeza física. Exatamente. E ali na telinha, se liga, olha só, tem a definição do trabalho motor. Tá ali, ó. Porque está a força e o deslocamento, ó. Se a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido, né? Aí quando a força é paralela ao deslocamento, o vetor de deslocamento e a força formam um ângulo de 0 graus. E aí nós temos um trabalho motor total. Se não tiver 0, é claro que um ângulo diferente, nós temos que fazer aquela decomposição do com sono, sem sono, também vai ter aqui, né? Exatamente. Lá do rapaz que estava subindo o caixotezinho, estava inclinado. A gente tem que ver em relação horizontal qual é o ângulo daquela linha lá, né? Isso, daquele piso inclinado justamente. Lá. E ali a gente pode ver, pessoal, olha só, o motor tem que formar o que ali? A gente viu que é paralelo. E no mesmo sentido. Certo? Aí a força inclinada, você pega a parte paralela e decompõe ela. Só que ela vai realizar trabalho motor. Exatamente. Porque então, vertical vai ser 90 graus, vai ser... Nós sabemos que a força não vai realizar trabalho na horizontal, né? Assim como a força resultante seria um momento de retiro uniforme, não teria. Aí, né? Na vertical, a gente, que é 90 graus, já vai ver que é outro tipo de força. Só se tiver na queda livre que realiza. Isso, exatamente. É a força-peso, né? Ó, a gente falou do produto da força para deslocamento, então vamos fazer a definição matemática, tá aí, ó, trabalho. Força vezes deslocamento, não é distância, presta bem atenção. Deslocamento é um vetor e ele tem que sair do ponto inicial ao ponto final em linha reta, né? Esse tal aí, a letra T, é um tal grego, uma letra grega, né? Isso. Vamos pegar aqui a canetinha. Então, pessoal, olha só. Tá aqui, ó, então, Décio, imagine, ó, a pessoa sai desse ponto aqui, certo? E ela faz aqui, ó, e chegou a esse ponto aqui, correto? Deslocamento tem que fazer em linha reta, né, Deise? Então, deslocamento, ó, eu tenho uma posição inicial aqui, uma posição final, certo? Então, posição, deslocamento... não é distância, né? Aquela posição do... Ó, tá aqui o meu deslocamento. Ele é o menor caminho, né? Pera aí, a mão não treme. Então, pessoal, deslocamento é sempre a última posição, né? Desce menos. Independente do que aconteceu em todo o caminho. Exato. A primeira. Imagina, Deise, se nós estivéssemos numa sala de aula, olha bem, se estivéssemos numa sala de aula, né, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Aí o professor fala assim,
Ei, fulano, tem um nome qualquer, né? Ciclano, fulano, seu Pedrinho, João, Pedrinho. o Pedrinho. Ei, Pedrinho, faz um favor para mim, vai pegar a caneta que está na outra sala. Pega um pincel que o meu acabou. O pincel. Pega um pincel, né? Que o meu acabou lá. Aí o Pedrinho sai da cadeira dele, vai lá vai até lá na coordenação, pede o pincel, volta, entrega o pincel ao professor e senta na cadeira. Ele realizou algum trabalho desse? Realizou um trabalho. Só que o trabalho de ida é igual de volta. Para ir, ele realizou. Tem força ou não? Para realizar, mas ele voltou. Mas o deslocamento dele foi quanto? Se ele estava na cadeira, voltou para a mesma cadeira? Aí o deslocamento, 0. Porque se a gente pegar o último ponto menos o primeiro... Então, o Pedrinho trouxe o pincel, ele não realizou trabalho nenhum. Exatamente. Coitado. Só para ir. Trabalho duro. Se ele tivesse ficado lá... Se ele tivesse ficado lá, tinha realizado um trabalho. Não ficou lá, voltou. Tá vendo? Então, às vezes, não realizar trabalho vai depender do deslocamento. Se você analisar a força que ele aplicou nas pernas, né? Foi até lá e voltou, o ponto sentou de novo, deslocamento 0. Aí pega a força e multiplica por 0. Isso. Vai dar 0. O trabalho foi nulo. Coitado, não precisa, a pessoa nem precisa agradecer, né? Porque não teve trabalho nenhum de buscar o pincel. Olha só. Por isso que trabalho, tomar cuidado. Ele não teve trabalho de buscar o pincel para a professora. Se ele voltou e sentou no mesmo lugar. Porque o trabalho ali, primeiramente, está relacionado com a força, vezes o deslocamento que ele realiza. Justamente. Certo? Aí o deslocamento foi 0, o trabalho foi nulo. Infelizmente, Pedro, tadinho. Professora, precisa de meio pontinho aí, lembra do pincel, mas você não realizou o trabalho. Você não fez trabalho nenhum para mim. Pronto, a professora estava correta. Não vai mais buscar o pincel para ela. Entendido, pessoal? Vai, então... Eles são educados, são carinhosos, né? Eles são. Vamos lá, vamos sim. A professora também vai lembrar, não vai? Pessoal, brincadeira só para falar aqui. Se eu saio de um ponto... Brincadeira, mas é sério, né? Brincadeira, mas é sério, né? Se eu saio de um ponto e retorno ao mesmo ponto, meu deslocamento é 0. Porque se eu saio, por exemplo, da posição inicial 5 e retorno à posição inicial 5, o deslocamento é 0. 5 menos 5. Fechado, se eu multiplicar com a força, trabalho nulo. Justamente. Não é isso? Fechado? Então, foi, acho que a brincadeirinha, mas ajudou a dar uma melhoradinha, né? Fechado, pessoal? Vamos continuar, olha só. E olha ali, ó. As unidades, motor, né? E a unidade é em joule, né? No sistema internacional. Escreve joule, mas a gente lê joule, né? Isso, que é o Newton vezes metro, tá, pessoal? Joule. Não sei se ele era austríaco, qualquer coisa assim, parece. Né? Mas esse trabalho dele foi realizado na Inglaterra, né? Daí, sobre o trabalho mecânico. Lembrando que é Newton vezes metro. Olha, Newton é quilograma metro por segundo. Isso. Então você vê que todas são unidades do sistema internacional. Aí joule a gente fala quando for Newton vezes metro. Então se tiver joule, tem que estar em quilograma, tem que estar em metro, tem que estar em segundo, né? Exatamente. Todas as unidades que você for descobrir, joule é isso. Aqui, ó, James Prescott Joule. Joule. Melhor ficar com joule, melhor. Não é conhecido por joule. Tem até, e no terceiro ano eles vão ver o efeito joule na corrente elétrica. Isso, exatamente. Um exemplozinho ali, ó. Vamos ver, pessoal? Tem um spoilerzinho, mas tudo bem. Opa, tem ali, vamos ver de onde é que vem isso daí, né? Qual é o trabalho realizado por um aluno da mediação tecnológica que aplica uma força em um corpo de massa de 50 quilogramas. Então, ele aplicou um trabalho aí e causa uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e se desloca por uma distância de 30 metros. Olha aí, Décio. Então, a gente tem massa... metro por segundo ao quadrado e quilograma. Não precisa mudar nada, né, Décio? Lembrando que trabalha o quê? Força vezes deslocamento. E pela nossa lá, segunda lei, a força é massa vezes aceleração. Fazendo a substituição, tá aí o nosso spoiler, já tinha sido dado, né? Bom, vamos ver. Identificamos aí para calcular o trabalho. Vamos dar umas olhadinhas nas unidades? Vamos. Massa em quilogramas. Fechou. Aceleração metros por segundo ao quadrado. Também. Distância em metros. Distância, desloca a distância, então já diz que é deslocamento, né? Bom, o que está faltando agora? Resolver, calcular, né? Então vamos lá, pessoal, vamos... Mas números fáceis, ó, 3, 5, né? Ó, tá ali, ó, até levou as unidades só pra gente observar como é que ficaria, né, dessa unidade de massa, de aceleração e de deslocamento. Então dá para simplificar aqui, né? Olha só, que bonitinho. A gente simplifica aqui. Você vê que vai ficar
Não, Deise, os dois estão na mesma altura, Deise. Estão na mesma altura? Porque pronto. É metro quadrado, né? Isso. Joule. Tá ali. Pronto, tá aí, ó. Em vez de escrever quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado, a gente escreve só J. Isso. Né? Joule, que representa Joule. E notação científica, só pra gente lembrar. 1, 2, 3 casinhas. 2,25 vezes 10 elevado a 3. A 3? É 2.000, né? Uhum. 3. Tá aí então notação tá enxergando científica. esses zeros já. 10 a terceira, né? Ou podia chamar de quilojoule, né, Deise? Se quisesse Isso. 2,25 quilojoule, que a gente utiliza o K como 1000. Lembrando que é importante saber fazer isso, porque você não sabe a resposta, se fosse A, B, C, D, E, você não sabe... E viesse em quilojoule, né? Ou joule só. Botou isso aí e quis colocar, né? Uhum. Se viesse lá uma resposta, por exemplo, 2,25 joules e 2,25 quilojoules. Se você souber fazer essa transformação, você acertaria. Sabe transformar. Exatamente. Então, tá aí a aplicação simples e direta, utilizando a segunda lei e a fórmula do trabalho. Pronto, achou seu trabalho aí. Em joules, dessa vez o aluno realizou o trabalho, né? Agora tem trabalho. Agora a gente falou trabalho motor, a gente falou também do resistente, falou um pouquinho do resistente, né, Décio? Olha lá, ó. Quando a força e o vetor de deslocamento formam um ângulo entre si. Aí mais resistente se o trabalho for negativo, né? Uhum. Se decompor a parte aí que ficar do lado do deslocamento, vai ser positivo, não é só ter o ângulo diferente de 0, não. Isso. Tem que ser diferente de 90 a 180, né, Deise? Verdade, vamos colocar aqui. O θ, vamos caçar borracha. Vou colocar aqui no meio, pronto. Ele tem que ser maior que 90, certo? A gente vai colocar só no plano aqui de 180, né, Décio? Só por enquanto, pronto, tá aqui. Sendo maior que 90 e menor que 180, né? Uhum. Ele é diferente de 0, mas tem que estar entre 90 e 180 para ficar bem... Igual também, né? Se a gente for jogar pro lado aqui, pronto, pessoal. Ou seja, aqui ela tem um ângulo, aqui seria 90, certo, Décio? Aí a gente coloca aqui maior, ó, tá aqui. Isso, uma força para cá e seria totalmente resistente. Pronto, aqui são os resistentes, tá, pessoal? Então nós vamos ver aqui a influência do ângulo para nós falarmos se um trabalho ele é motor ou resistente. Mas assim, de primeira nós podemos falar, né, Décio? Se tá aqui no primeiro quadrante, ou seja, ângulos que vão aqui de 0 até menor que 90... Tem que decompor, né? Isso, exatamente. Aqui vai ser motor. E aqui, pessoal, vai ser resistente. Entendido? Então tá aqui a nossa diferença. Belezinha? Ficou tudo riscado, mas tá bom. Não, ótimo, excelente. Eu não faria melhor. Né? Vamos ver aqui. Ó, vamos ver a equação matemática nesse caso? É a mesma, só que aumentou alguma coisa relacionada ao ângulo, na verdade, né? aquele cosseno de θ está junto com F. É o F que a gente decompõe, né? A gente já viu o deslocamento. Mas só que colocando na equação, não precisa colocar F cosseno de θ vezes D. Põe F D cosseno de θ, né? Aí só pra gente lembrar do pessoal... tudo mesmo. Só pra gente lembrar, né, Décio? Lembra lá, olha só. Tá aqui, olha só. Tá deitado, né? Você tá deitado. Com sono, né? Então é F... cosseno, tá deitado aqui com sono de θ. Em pé, que é o sem seno, sem sono, sem seno, seno, que é o sem sono, ele, como o corpo está na horizontal, ele vai se anular com apoio, né? Exatamente. Então não vai haver trabalho na vertical para esse caso. Porque o ângulo vai ser então 90, não adianta né? usar o seno, Uhum. A gente tem que ver, pessoal, exatamente o professor Décio está falando, ó, se colocar aqui essa força... Aqui a gente já sabe que é seno. E mesmo se tiver um plano apoiado na vertical, a gente vê que o corpo vai ter movimento vertical também. É o cosseno também. Exato. Né? A gente pode usar o cosseno, porque na vertical, se a superfície estiver inclinada na vertical. Imagina que a superfície nossa... Imagine que a nossa superfície... Isso... Deixa eu apagar aqui. Pronto, desce, senão fica ruim para riscar. Aqui. Obrigado. Pronto, aí. Aí apareceu aqui. Vamos supor que nós estejamos aqui e tem um corpo que está com esse movimento. Pode ser para cima ou para baixo, né? Tanto faz. Mas tem uma força puxando ele para cima, mas inclinada.
Como a superfície é essa, a gente vai decompor a força nesse... Opa, tá fugindo aqui. Nesse sentido. Continua sendo cosseno. Isso, gente, porque né? Vai estar relacionado, o deslocamento está relacionado à superfície, não é isso? Superfície. Ó, se o deslocamento está relacionado à superfície, pessoal, como observado na figura, então a superfície está na vertical, o deslocamento vertical. Está na horizontal, deslocamento horizontal, e o ângulo vai ser formado com o deslocamento, não é isso? Isso, sempre no sentido da superfície. Como o apoio, né? Ele é anormal, é sempre perpendicular à superfície, as perpendiculares com seno não vão realizar trabalho. Exato. E aqui são paralelas à superfície e vão realizar trabalho. O deslocamento não pode atravessar a superfície, tem que ser pela superfície, né? É por isso que a gente tem ali, ó, trabalho, força, deslocamento do ângulo. Do ângulo. Certo? Então tá ali, ó, o tal de trabalho, F de força. O D, que é sempre na superfície, e o F, né? Sendo zero, cosseno de zero é 1, portanto vai ser máximo, né? F vezes D. Exato. Então ela serve para todas. Até na outra que quiser, não tem problema nenhum. Exatamente, que nem a lei dos cossenos serve para todas as resultantes, 180 menos 1 vai ser resistente, vai ser oposto. Que é o que a gente desenhou lá anteriormente. Isso. Fechado? Então tá ali a figurinha, olha só. A gente considera geralmente ali uma força-intensidade F constante, atue no bloco, fazendo com que ele sofra um deslocamento D. Então tá ali, ó, ele estava no ponto A. Isso. Alguém amarrou alguma coisa, pode ser um carrinho, aqueles carrinhos de criança, né? Deixa amarrar assim o carrinho. Aí você anda em pé puxando ele, então você fica, o barbante fica, um barbante, uma linha, né? Ele vai ficar inclinado em relação ao carrinho. Exato. Eu fiz muito isso quando era criança. Com certeza. Então o pessoal sofreu um deslocamento. Esse deslocamento ali foi devido à força aplicada. E a gente pode ver que o deslocamento ali no caso está no horizontal e a gente tem um ângulo de formação entre a força e a direção de deslocamento que é o θ, né, Décio? É tanto que quando aplica uma força naquele jeito, uma parte da força vai levantar o corpo, quer dizer, diminuir o atrito, né? E a outra vai puxar, mas o trabalho é só que puxa, não é que diminui o atrito, né? Exatamente. Então aí que está a diferença. E ali o que a gente estava falando, olha só, está escrito ali, ó, bonitinho, ó. Entre 0 e 90, né? Se o trabalho for realizado por positivo, né? Entre 0 e 90, então, olha só. Fx atua no sentido do deslocamento. E a força está favorecendo o deslocamento. Portanto, a gente chama de motor. Positivo, motor, né? Exatamente. Precisa direitinho matematicamente, né? Aqui, aí, ó. Agora a figura está certinha aí. Pronto, aqui só para a gente estabelecer, pessoal, então, estamos falando desse quadrante aqui, né, Décio, que vai de 0 a 90. A 90 aqui, ó. Lembrando, pessoal, aqui pode ser maior ou igual a 0, menor que 90, porque quando for 90, a gente sabe que... 90 vai dar 0, quando você 90 é 0, aí vai ser 0, né? Não vai ter trabalho. Aí aqui no caso... 89,9 vai ser um trabalho pequenininho, mas vai existir. Tá lá, é um valor diferente de 0. E aqui, pessoal, lembrando, ó, tá aqui a força real aplicada, e aqui é a decomposição da força, né? No sentido do deslocamento, no caso horizontal, por isso que está Fx. Só essa parte vai ser responsável pelo trabalho, a outra não. Né? Isso, e lembrando que Fx vai ser F cosseno de θ. Isso. E o trabalho, nesse caso, é Fx, né, Décio? Vezes o deslocamento. O Fx é o F cosseno, é o F cosseno de θ, D, né? FD cosseno de θ. Isso. É a mesma coisa, não tem problema nenhum. Belezinha? E ali, olha o outro que... Agora, né, aquele outro que a gente colocou, o trabalho é negativo, vai atuar agora no sentido oposto, né, desde o deslocamento, vai dificultar o movimento, né? Dificultando esse movimento, é negativo, é resistente. Então tá ali, olha só. O ângulo é bem maior agora, né? Imagine que tem aqui essa caixa, ela tá de boa aqui no plano, né? Desce deslocando aqui. Ah, não quero que ela vá mais para lá. Justamente. Eu quero que ela vá para o sentido contrário. Você aplica uma força aqui, ó. Senão ela está escorregando e você tenta segurar para não escorregar, né? Isso. Então aqui a gente observar, ó. Aqui vai de 0 a 90, certo? E aqui vai até 180. 180. Nessa parte aqui a gente tem um trabalho positivo. Tentando evitar que continue em movimento, aqui, né? O trabalho negativo, que é o resistente. Está resistindo, não é isso? E a formulazinha? A mesma coisa, tá, pessoal? A formulazinha. É porque o cosseno de 90 a 180 ele já dá negativo, né? Dele, valor. Então, não precisa preocupar.
matematicamente você vai ter a tabela e ele vai ser negativo. Exatamente, é isso aí. E 90, como nós tínhamos falado, né? Não há nenhuma componente, né, na direção do deslocamento, nesse caso, quando for 90. Usando a regrinha cosseno 90 é zero, então multiplicar por zero vai dar tudo zero. Né? O deslocamento e a força possuem direções perpendiculares entre si. Também existe, pessoal, a palavra ortogonal, que quer dizer 90 graus. Tudo isso, tem que cuidar com as palavras, né? A força não vai influenciar no deslocamento nesse caso. Exatamente. Nesse caso vai tentar puxar o corpo, erguer ele, mas não movimentar, né? Justamente. Né? Imagine, por exemplo, você tá em pé aqui, aí tá passando uma caixinha. Pra levantar, né? Tá passando uma caixinha do nada aqui, eu tento. Aí eu aplico uma força aqui. Não é isso, Décio? Não vai haver movimento na horizontal. Vai parar tá passando a caixinha aqui, ó, de boa aqui, aí eu, aplico uma força exatamente na vertical. Ou senão você quer puxar a caixa para a direita, mas levanta para cima. Mas não vai para lugar nenhum. Exatamente. Não vai ter deslocamento para a direita nem para a esquerda, né? Fechado? A mesma coisa, tá aqui, você tenta puxar aqui, ó, não vai acontecer nada. Eu não vou conseguir. Não, deve desarrumar o cabelo. Desarrumar meu cabelinho, não pode. Mas se for para deslocar do chão, é uma força interna, então eu não vou conseguir me deslocar, então eu não estou realizando trabalho. Eu fico pensando como o Superman consegue, assim, estar no ar e de repente ele dá uma estilingada, assim, dá aquela... aumenta a velocidade, desculpa aí, pessoal, eu fico igual o Superman agora. De repente ele parte como? Sem apoio, sem nada, né? Pois é. E eu sempre fui fã do Superman desde criança. Mas fisicamente ele, né? Ele tem problema. É que os filmes, muitos filmes aí que nós fazem muito sucesso, mas fisicamente... Você imagina uma nave estar lá explodindo, né? E você ouviu o barulho, né? Pois é. Mas isso é coisa de segundo ano, né? Exatamente. A gente chega lá, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Continuando, olha só. Então, ali para fechar o nosso caso ali, ok? 90, então, trabalho no... Ó o exemplozinho ali, ó, com ângulo, né, Décio? 30 graus, facinho de resolver. Vou ler essa então. Vai lá, eu li uma, você vai ler essa daí, ó. Um menino, né, aplica uma força de intensidade de 80 newtons sobre um bloco formando um ângulo de 60 graus, na verdade 30, né, com vetor de deslocamento. Vamos pegar a canetinha. A canetinha tá fugindo de... tá aqui. Achou. Volta a caneta. Isso. Acabou então, o pincel, verdade, tem que ir lá buscar. Aqui tá 60 e aqui tá 30. Algum erro aqui? Vamos ver na hora de fazer o exercício se está com 30 ou 60. Mas não podemos usar valores diferentes aqui. Isso. Na hora de fazer, acho que houve um lápisinho aqui de um erro gráfico. Com um vetor de deslocamento que tem um valor absoluto igual a 20 metros. Então, esse vetor deslocamento vai percorrer aí 20 metros. O D vale 20. Né? Então, qual é o trabalho realizado pelo menino? Vamos ver? Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, não é isso? Isso. Então é 30 mesmo? Vamos ao da figura? Cancelar, né? Como ali foi resolvido com 30. E vamos deixar... Com 30. Vamos ao da figurinha. Pronto. Fica mais fácil, né? 30, Ali tá simples, né? Só a gente vai pegar a força que ele colocou ali no início já, de intensidade 80, multiplicar pelo deslocamento que sofreu ali o corpo, que foi 20 metros, e o ângulo que está se fazendo com a força que está deslocando e a direção de deslocamento que é horizontal. Pronto. Justamente. Aí já está o cosseno ali, certo? A gente faz a multiplicação. 16, né? Acrescenta os dois zeros. Cosseno de 30 meio. Essa é uma tabela trigonométrica, né? Você tem isso aí. Numa avaliação, não precisa preocupar que a gente vai dar o valor, né, Deise? Exatamente. Então ali a gente tem 800 joules. Que em notação científica, só para a gente lembrar. 8 vezes 10 ao quadrado, né? Isso. Prontinho, ó. Aqui só para... Muito bem. Fechado? Então, um exemplozinho simples, né, para aplicação. E o trabalho de uma força resultante. Aqui, a gente já está trabalhando, né, Décio, com uma força resultante única, total, né? já única. A resultante é a própria força. Isso, isso aqui é a única. E se nós tivermos mais de uma, a gente vai ter que fazer a resultante. E lembra que a gente fez isso lá, na nossa unidade 2? Então, pessoal, aí nós estamos falando do trabalho de uma força resultante.
Isso acontece quando não temos apenas uma força realizando o trabalho, mas várias forças. Então, muitas vezes a gente vê só uma força, é fácil, força vezes o deslocamento do corpo. Quando nós temos mais de uma força, várias forças, nós temos que achar a força resultante, ou o trabalho resultante. Vamos ver depois que é possível achar de duas maneiras, né? Então, como é possível determinar o trabalho realizado por essas forças? Aí nós veremos agora como encontrar esse trabalho de todas essas forças, ok? Vamos lá então para o próximo slide. Então, como é possível determinar o trabalho realizado por essas forças? Olha lá, temos tem três várias forças, né? E várias forças atuam, nós precisamos fazer a soma dos trabalhos de cada uma, pode ser também, essa é uma das alternativas. Agora a alternativa que nós sugerimos que é mais fácil, né? Assim, mais em relação a resolver, matemática, você fazer a resultante das forças, depois só joga o trabalho uma vez. O trabalho tem que ser em função do deslocamento. Você pode fazer o trabalho 1, 2 e 3. Bom, vamos lá. Quando não temos apenas uma força, né, nós vamos encontrar duas maneiras diferentes de realizar o cálculo do trabalho. Então, vamos ver? Podemos encontrar essas duas maneiras diferentes. Vamos lá aqui, ó. Primeira, encontrando a força resultante que age sobre o corpo e fazendo o cálculo do trabalho sobre a força resultante. Que é o que eu estava defendendo, né? Mas também tem outra forma, a segunda forma, olha aí, ó. Que é encontrar o trabalho de cada uma delas, independente uma das outras, porque o trabalho é todo em função do deslocamento. Isso. Aí vai ter trabalho motor ou resistente, se tiver, diminui os trabalhos também. Que o trabalho, ele não é vetorial, mas ele tem sinal, se ele é mais ou é menos. Que foi o que você estava falando, né? E ali tem um exemplo, olha só, tem um bloco ali de massa de 7 kg, ele é levantado até uma altura de 10 metros, olha só, vertical. Calcule o trabalho realizado pela força-peso. Porque agora é vertical, né? Isso, sabendo que a gravidade é 10 na segunda quadrada. E agora, tem como, gente, porque lembrando, né, Décio, que trabalho é força vezes deslocamento. Justamente. A gente só faz uma tradução, né? A força aqui no caso peso é vertical peso. E o deslocamento é vertical, né? Isso, e a altura. Pronto, dá para calcular. Lembrando que o peso é o quê? Massa? Vezes gravidade. Aceleração, mas da gravidade. Aqui, olha aí, pronto, ó. Como é para cima, né, que tá indo, certo? Aí o trabalho, né, é resistente, porque a velocidade diminui. Isso. Ele é desacelerado ou retardado, como nós podemos falar. E é só multiplicar, então, olha 700, né? Facinho, que é tudo 10 e trabalho 7. resistente. E é isso. Isso. Viu, pessoal? Vem cá, olha só. Na vertical, nós também podemos realizar trabalho, certo? É só você ver, pessoal, a força. O deslocamento seja vertical. Isso, né? É só você ver a força que está sendo aplicada para realizar esse deslocamento. Se é força-peso, é deslocamento vertical, altura. Certo? Mas na próxima aula a gente vem com mais coisas. Daqui a pouco tem o Resumex também, né? Tem um Resumex, aí vocês vão continuar aí. Vamos lá? Exatamente, daqui a pouco.